Eu sou o professor Pedro Neto e nessa nossa videoaula vamos estudar o lançamento vertical. Bom, Aristóteles, em 384 a 322 a.C., dizia que dois corpos de massas diferentes, abandonadas ao mesmo tempo e da mesma altura, atingiam o solo em tempos diferentes. O corpo de maior massa chegaria primeiro ao solo. Então, essa teoria ela foi aceita durante muito tempo. Concluindo então que ele admitia que a velocidade seria diretamente proporcional ao peso do corpo, ou seja, o corpo de maior peso teria maior velocidade. Então, segundo ele afirmava, por ter maior velocidade, chegaria primeiro. Mas existiu um rapaz chamado Galileu Galilei, 1564 a 1642, depois de Cristo. Ele acabou tendo suas conclusões sobre o lançamento. Então, nesse lançamento, sua queda livre teve como base a definição dos conceitos de distância, do tempo, velocidade e da aceleração. E por meio de medidas rigorosas e seus cálculos matemáticos, ele chegou na seguinte conclusão: que os corpos em queda livre estão sujeitos à mesma aceleração, independentemente da sua massa, e que esta aceleração ela é constante. Então, Galileu fez as suas observações na Torre de Pisa, onde lançou dois objetos de massas diferentes. E observando aqui pela altura o lançamento, os objetos eles chegam juntos. Então, concluindo a sua teoria, que em uma queda livre o peso não depende, e o que ele depende exclusivamente é da aceleração da gravidade. Conclusão: que a massa de um corpo não influi no seu tempo de queda, isto é, desprezando-se a resistência do ar, também vamos considerar uma queda livre. Toda vez um objeto estiver em queda livre, sem resistência no ar, então um corpo ele não depende da sua massa. Então aqui a figurinha mostrando aqui a Torre de Pisa, lançando um objeto a um tempo inicial zero. É claro, a velocidade inicial também vai ser a partir de zero. Quando for no tempo de 1 segundo, a sua velocidade sai de 0 para 9,8 metros por segundo. Ou seja, começou a aumentar a velocidade. Para um tempo de 2 segundos, ou seja, após 1 segundo, sua velocidade passa a ser o dobro, 19,6. Em 3 segundos, passa a ser 3 vezes maior que 9,8. Passa a ser 29,4 metros por segundo. Se observarmos aqui, em cada intervalo de tempo, a distância entre a bola ela está aumentando, caracterizando aqui um movimento retilíneo uniforme variado, que era a principal característica lá, era que a aceleração ela era constante. E uma queda livre, como já foi admitido aqui, a aceleração também é constante, só que aqui a aceleração é a da gravidade. Sua conclusão aqui, ele falou que o espaço percorrido na queda, que esse espaço é a altura, né? Na queda o espaço é a altura, é diretamente proporcional ao quadrado dos tempos, e que a constante de proporcionalidade é a aceleração. Então não se esqueça, o espaço é diretamente proporcional ao tempo. Quer dizer, quanto mais tempo levar, mais espaço percorrido ele vai ter, com a aceleração da gravidade sendo uma proporcionalidade, que é a igualdade, né? Nosso estudo aqui, vamos ter que levar em conta dois tipos de movimento vertical. Colocando no vácuo, ou seja, ausência, sem resistência do ar. O lançamento ele vai ser vertical para cima e também vai ser lançamento vertical para baixo, em que esses corpos envolvidos nos movimentos verticais estão sujeitos à mesma aceleração. Ou seja, eles têm a mesma aceleração, tanto para cima quanto para baixo. Pegando aqui a figurinha aqui da queda livre.
Tem um objeto que ele vai cair inicialmente a velocidade inicial, a um tempo inicial 0. A um tempo t, ele percorre uma distância d. Quando o tempo passa a ser 2t, a distância passa a ser 3d. A distância ela não vai dobrar, porque nós temos aqui um movimento uniforme variado, então não pode dobrar. Ele passa a ser 3 vezes maior. De 2t para 3t, a distância agora passa a ser 5d. E a medida é só aumentando. Se vocês perceberem aqui, de d para 3d está aumentando 3 vezes. Ó. E assim em diante. Então a conclusão é que um corpo em queda livre, a partir do repouso, apresenta deslocamentos escalares sucessivos em intervalos de tempos iguais, diretamente proporcionais aos números ímpares. Então aqui tudo é ímpar. Ó. D, 3D, 5D, quer dizer, quando for 4T, 7D, 5T, né, 9D e assim em diante. A aceleração da gravidade, como o movimento diz que é constante, mas embora nós temos aqui alguns valores de aceleração. Na linha do Equador, a aceleração da gravidade é de 9,78 metros por segundo. Já nos polos, 9,83. E na superfície da Terra, 9,81. Então, muito próximo ao valor da aceleração nos polos e na superfície. Supondo que as medidas são feitas ao nível do mar nas águas. Na Lua, o valor da aceleração da gravidade é de apenas 1,6 metros por segundo ao quadrado. Embora esses valores aqui que estamos vendo da aceleração da gravidade no Equador, nos polos, na superfície, não são valores exatos, iguais em si, nós vamos aproximar para nossos cálculos com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para facilitar nossos cálculos, vamos adotar como 10. Tanto vai ser no Equador, nos polos ou na superfície da Terra. A aceleração ela pode ter um sinal positivo ou negativo. Vai depender muito do sentido do lançamento. Se o lançamento for de cima para baixo, a aceleração da gravidade nós vamos adotar um sinal positivo. Por quê? Porque a aceleração da gravidade ela aponta para baixo. O sentido é de cima para baixo. Então, quando o sentido do lançamento coincide com o sentido da aceleração da gravidade, o sinal vai ser positivo. Agora, se o lançamento é para cima, o sentido é contrário da gravidade. Então, vamos adotar com um sinal negativo. Então, o sinal da aceleração da gravidade é adotado a partir do início do movimento. Caso o início seja de cima para baixo, que é essa primeira situação aqui, teremos a gravidade positiva, pois o corpo estará descendo auxiliado pela gravidade, ou seja, está a favor da aceleração da gravidade. Caso o início seja de baixo para cima, temos a gravidade negativa, pois o corpo está sendo lançado contra a aceleração da gravidade. Comparando então o lançamento vertical, em que a aceleração lá nos movimentos ela vai ser igual à aceleração da gravidade, e que no lançamento vertical nós temos um movimento retilíneo uniforme variado. Nós vamos utilizar as funções da velocidade e do espaço e a equação em Torricelli. Nós temos aqui a velocidade, que eu tinha lá, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. No lançamento, velocidade final é igual a velocidade inicial mais ou menos. Por quê? Porque esse sinal aqui está em função da aceleração da gravidade. Então, ele pode ser positivo ou negativo, foi visto anterior, vezes o tempo. A do espaço, então, espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Vai mudar o espaço para nós. Agora aqui, lançamento é altura. Aqui vai ser a altura final igual a altura inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos, novamente, por função da gravidade, meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a equação de Torricelli, a equação que não se utiliza o tempo. Então, vamos ter velocidade final ao quadrado é igual ao inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, deslocamento. No caso,
velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, essas 3 equações aqui vamos utilizar para o lançamento vertical, tanto para cima quanto para baixo. E temos aqui algumas propriedades da queda livre. A primeira, a velocidade de um corpo no ponto mais alto da trajetória, que é chamada altura máxima, é zero, instantaneamente. O que quer dizer, vamos supor que eu tenho aqui um objeto. Esse objeto ele vai ser lançado para cima. Ao ser lançado para cima com a velocidade inicial, ele vai chegar a uma altura máxima. Então, quando ele atinge a altura máxima, essa velocidade aqui, ela tem que ser igual a zero. Então, essa é a primeira propriedade. Bom, a outra situação é o tempo gasto na subida. É igual na descida, desde que ele saia de um ponto e retorne ao mesmo ponto. Novamente, então, vamos pegar a situação. Está aqui o objeto. Ao ser lançado para cima, ele vai, então, levar um tempo de subida. E quando ele descer, ele vai levar um tempo de descida. Então, esse tempo somado com a subida e descida é o tempo total do percurso realizado por um objeto. E o outro diz que a velocidade no dado ponto da trajetória tem os mesmos valores em módulo, na subida e na descida. Então, vamos supor que eu pego um objeto, ele lança para cima, a uma velocidade inicial. Ele chega à altura máxima. Nesse caso, a velocidade é zero. Então, vamos supor que essa velocidade de lançamento tem que existir, senão ele não vai subir, for igual a 20 metros por segundo. Então, quando ele começar a subir, a velocidade vai começar a diminuir até chegar igual a zero. Quando ele começa a retornar ao solo, essa velocidade vai começar a aumentar. E quando ele retornar ao solo, ele vai estar novamente com o mesmo valor da velocidade, de 20 metros por segundo também. Bom, então nossa videoaula se encerra por aqui. Até a nossa próxima videoaula.